Continuando o nosso módulo de radioatividade, eu vou falar agora das transmutações nucleares e da fissão nuclear. Primeiro, o que é transmutação nuclear? O nome já está dizendo. Transmutação nuclear é a transformação ou natural ou artificial de um elemento químico em outro. E nós vamos dar destaque aqui, principalmente as transmutações nucleares artificiais feitas pelo homem, onde, através do bombardeio de um isótopo com alguma partícula subatômica, como a partícula alfa, um próton, um deuteron, um nêutron, você consegue transmutar, ou seja, transformar um elemento químico em outro. Isso a gente chama de transmutação nuclear. Então, Alexandre, hoje em dia é possível transformar um elemento químico em outro? Sim. Inclusive, esses elementos químicos altamente instáveis, né, que terminaram preenchendo a sétima família, o sétimo período da tabela periódica, eles foram sintetizados, né, a partir de transmutações nucleares, e esses isótopos de número atômico tão alto, 116, 117, agora o elemento químico 118, né, eles são altamente instáveis. Muitos deles têm uma meia-vida de milionésimos de segundo, né? É só para provar que sintetizou aquele elemento químico, né? E com isso, de certa forma, até conseguir preencher a tabela periódica e, como a gente diz, ganhar moral na química, né? Mas vamos partir aqui para transmutações nucleares mais clássicas. Vamos começar falando da primeira transmutação nuclear artificial. Ela foi realizada por Rutherford em 1919. O Rutherford pegou um átomo de nitrogênio, de número atômico 7 e número de massa 14, e bombardeou com uma partícula alfa, que você já sabe que tem carga mais 2 e número de massa 4. Transformou o nitrogênio em oxigênio. Então, isso é uma transmutação nuclear. Você transforma um elemento químico em outro. É por isso que a gente costuma dizer que existem 3 tipos de fenômenos. Tem o fenômeno físico, que não ocorre reação química. Tem o fenômeno químico, que um elemento químico não se transforma em outro. Os elementos apenas se reorganizam para produzir novas substâncias. E tem o fenômeno nuclear, que um elemento químico se transforma em outro, que a gente chama de transmutação nuclear. Então, o Rutherford conseguiu transformar nitrogênio em oxigênio e liberou um próton. O Rutherford é o descobridor do próton, né? Através aí dessa reação de transmutação nuclear, houve a produção do próton, a eliminação do próton. E sempre aquela lei da conservação da carga, 9. E do número de massa, 18, tá certo? Sempre lembrar da conservação da carga e da massa. Então, essa transmutação nuclear foi a primeira da história, transformou nitrogênio em oxigênio e houve a liberação de um próton. Rutherford é o descobridor do próton. A gente estuda isso quando a gente estuda lá modelos atômicos. Depois veio a descoberta do nêutron. Quem descobriu o elétron foi o Thomson. Quem descobriu os prótons foi Rutherford. Quem descobriu os nêutrons foi James Chadwick, que foram as 3 primeiras partículas subatômicas, em 1932. O James Chadwick, ele também fez uma transmutação nuclear. Ele bombardeou o berílio, de número atômico 4, número de massa 9, com uma partícula alfa, transformou o berílio em carbono, isso é uma transmutação nuclear, e liberou uma partícula até então desconhecida. Uma partícula que tem carga 0 e número de massa 1, que é o nêutron. Então, está aí a transmutação nuclear que o Chadwick realizou para descobrir o nêutron. E assim ele é o descobridor do nêutron. Sempre lembrando, 4 mais 2, 6. 6 mais 0, 6. 9 mais 4, 13. 12 mais 1,
13. Nunca esquecer da lei da conservação do número de massa e da carga. E aqui outras transmutações. Nessas duas primeiras, ó, a partícula que foi usada para bombardear um radioisótopo, né, foi uma partícula alfa. Mas muitas outras partículas podem ser utilizadas, como um próton, um deuteron. Deuteron é um núcleo do átomo do deutério, que é um dos isótopos do hidrogênio, né? O hidrogênio ele tem número atômico 1 e o número de massa dele pode ser 1, que é o prótio, 2, que é o deutério, e 3, que é o trítio. Só que aqui a gente bombardeia só com o núcleo, né? É o núcleo que interessa. Lembra, reações nucleares são reações que envolvem os núcleos. Aqui ele pegou o berílio e bombardeou com um próton. Carga mais 1 e número de massa 1. Transformou o berílio em lítio e houve a liberação de uma partícula alfa. Veja que sempre há a liberação de uma nova partícula, né? Um próton, um nêutron, uma partícula alfa, 10 no número de massa, 10 no número de massa, 5 no número atômico, 5 no número atômico. E aqui o sódio, de número atômico 11 e número de massa 23, foi bombardeado pelo deuteron, que é um núcleo de deutério. Poderia colocar aqui o H com número atômico 1 e número de massa 2, mas como é o núcleo, a gente chama de deuteron. E aí ele transformou o sódio em magnésio. E houve a liberação de um nêutron, que tem carga 0 e número de massa 1. 25 número de massa, 25 número de massa, 12 a carga, né, ou o número de prótons, 12 a carga. Então tá aí, reações de transmutações nucleares. Então é sim possível transformar um elemento químico em outro. Hoje em dia, nos aceleradores de partículas, né, eles fazem essas partículas colidirem e transformarem elementos químicos em outro. Hoje em dia eles já fazem até um radioisótopo colidir com outro, para que produza elementos químicos com um número atômico bem elevado, altamente instáveis. Agora nós vamos falar de fissão nuclear, que é um conteúdo de radioatividade altamente importante, presente demais em prova. A fissão nuclear é uma transmutação nuclear. Você vai transformar um elemento químico, no caso aqui, em outros. Essa palavra fissão, ela significa o quê? Quebra. Então, na fissão nuclear, geralmente você parte do isótopo de urânio, de número atômico 92 e número de massa 235. Os dois principais isótopos de urânio são de número de massa 235 e 238. O 238 é mais abundante na natureza, para usar nas usinas nucleares. E nas bombas atômicas, eles usam o 235. Então, você já viu falar de aumentar a pureza, né, do urânio. O que é aumentar a pureza do urânio? Ou aumentar o índice de urânio, né? É, na verdade, você aumentar a quantidade de urânio 235 em relação ao 238. Enriquecimento do urânio, né? Que é até proibido enriquecer urânio a altos limites, porque isso é proibido pelos Estados Unidos, né? Pelas grandes potências, em relação a potências menores, para que elas não tenham possibilidade de produzir bombas atômicas e assim se tornar um país que tenha bombas atômicas, né? Então, vamos ver como é que funciona. Então, ele vai pegar aqui urânio, de número de massa 235, e vai bombardear com um nêutron. Na fissão nuclear é assim, ó, pode mudar o urânio ou o plutônio, geralmente se usa urânio ou plutônio. Vamos aqui usando como exemplo o urânio. Então, o urânio 235 foi bombardeado por um nêutron acelerado. Assim que esse urânio 235 absorve o nêutron, ele fica com o número de massa 236, altamente instável. Aí ele se quebra em dois núcleos menores, que no caso aqui foi bário e criptônio, e ele libera ou 2 ou 3 novos nêutrons acelerados, além de liberar uma grande quantidade de energia. Esses 2 ou 3 novos nêutrons acelerados são importantíssimos para que ocorram reações em cadeia.
esses nêutrons que são liberados, ó, eles colidem com novos núcleos de urânio 235 e a reação fica acontecendo até que todo o urânio 235 seja consumido. Então, na fissão nuclear, basta que um núcleo de urânio, um nêutron, bombardeie um núcleo de urânio para que a reação, dependendo da massa que esteja envolvida ali, ela ocorra em cadeia. E diversas reações acontecem, diversos elementos químicos são produzidos. Aqui eu coloquei 3 exemplos. Veja que os reagentes são os mesmos, os produtos são diferentes. Aqui produziu bário e criptônio, e liberou 2 nêutrons e uma grande quantidade de energia e muito calor também. Aqui, os mesmos reagentes, só que agora produziu o estrôncio e o xenômio e liberou 3 nêutrons. E não esqueça, essa liberação de 2 ou de 3 nêutrons, ela é muito importante porque ela faz com que a reação continue em cadeia, porque aqueles nêutrons que são liberados vão colidir com o urânio 235 e as reações continuam acontecendo. Aqui eu peguei o urânio 235, bombardeei com o nêutron, produziu agora o bromo, né, e o lantânio. E liberou 3 novos nêutrons acelerados. Então, não esqueça que sempre que você somar em qualquer uma delas, ó, a carga 92, aqui 35 mais 57, mais 3 vezes 0, ó, 92, ok? Aqui 236. Você vai somar 87 com 146 mais 3, ó, porque são 3 nêutrons. 87 mais 146 mais 3 dá 236, ok? Então não esqueça como é que faz essa soma, né? Aqui, ó, 92 mais 0, 92. Aqui, 56 mais 36 mais 2 vezes 0, ó, que dá 0, 92. Já lá no número de massa, 236. E aqui como é que a gente faz a soma? Me ajuda. Você vai somar 139 mais 95, mais quanto? Mais 2, ó, porque são 2 nêutrons, que dá 236. E assim sucessivamente. Então, essas reações de fissão, elas por que nome quebra? Porque pega um núcleo maior e transforma em 2 núcleos menores, né? Então, quebra um núcleo grande em 2 núcleos menores, libera 2 ou 3 novos nêutrons, grande quantidade de energia. Essa energia, ela pode ser usada nas usinas nucleares, para ferver a água, aí o vapor de água sobe, gira as turbinas e produz energia elétrica. É assim que se produz energia elétrica a partir de uma usina nuclear. Qual é o problema? O problema é que esses isótopos aqui, ó, correspondem ao que a gente chama de lixo radioativo. Esses elementos, eles são instáveis e emitem radiação, ó. Então, eles têm que ser guardados em contêineres de aço inoxidável ou de chumbo durante anos ou, às vezes, durante séculos. Porque tem alguns isótopos que têm a meia-vida de horas, dias ou de anos. Nós vamos já falar de meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para metade da massa daquele isótopo se desintegrar. Então, um lixo desse, que às vezes demora séculos para que a massa dele se reduza à metade, ele tem que ficar guardado ali num container de chumbo durante mais de um século, né? Para que atinja um nível de radiação que não seja mais letal ao ser humano e nem a nenhum outro ser vivo, né? Essa é a grande desvantagem das usinas nucleares e às vezes acontecem problemas, né? Como, por exemplo, a de Fukushima, no Japão, né? Que foi um dos últimos casos que aconteceu. A de Chernobyl, né? E por aí vai. Então, a finalidade não bélica, finalidade pacífica da fissão nuclear é a produção de energia elétrica, ok?
Beleza. Mas tem também a finalidade bélica, que é a produção de bombas atômicas. Aí na bomba atômica eles fazem um enriquecimento de urânio para um índice bem alto de urânio 235, e aí a explosão vai ser enorme, liberando uma grande quantidade de energia e uma enorme quantidade de calor que é capaz de fundir qualquer coisa por um raio extremamente grande, né? Então tá aí tudo que você precisa saber de transmutações nucleares e fissão nuclear. Não esqueça dessa palavra. Fissão nuclear. Fissão, quebra. Aí você lembra, geralmente é a quebra de urânio 235 sendo bombardeado com um nêutron, produz dois outros radioisótopos que compõem um lixo radioativo, e além da liberação de 2 ou 3 novos nêutrons que fazem com que a reação ocorra em cadeia, e há uma liberação de uma grande quantidade de energia, e a aplicação disso são as usinas nucleares e as bombas atômicas. Não confundir com o que eu vou falar logo em seguida, que não é fissão nuclear. Fissão é quebra. Nós vamos já falar de fusão nuclear, fundir, fusão nuclear aí no sentido de juntar, unir, junção. Voltamos já para falar da fusão nuclear.